noite, abençoado dia para todos vocês, para todos nós. Bom, vamos para mais uma história que arrepia. Gente, prestem atenção nessa história. Essa história arrepia mesmo, até eu fiquei confusa com essa história, tá? E eu arrepiei também, vou falar com sinceridade para vocês. A voz no forro. Bom, então vamos lá. Quem relata, né, quem contou essa história foi o Horácio, né? Atualmente ele mora em Juiz de Fora e essa história aconteceu no interior de Santa Catarina, na época ele morava lá, né? Essa história aconteceu no ano de 1997. E conta o Horácio, né, que os avós da esposa dele, da Larissa, compraram uma fazenda em 82, né? É uma fazenda grande, já com uma casa bem velha na propriedade, né? Só que eles até que não ligaram muito para a casa não. A casa já devia ter uns 60 anos quando eles compraram aquela casa, uns 50 anos mais ou menos. A casa era bem velha, estava bem velha mesmo. E eles pensaram, não, vamos comprar porque o terreno é muito bom e a gente constrói uma casa mais à frente, porque tinha uma estrada que passava em cima, né? Aí eles compraram, construíram a outra casa, deixaram essa, né? Depois eles até estavam pensando em reformar essa casa velha para servir para hóspede, né? Ficar quando fossem na fazenda, né? Só que acabaram eles reformando muito mal a casa lá e deixando para depósito de coisa velha, né? E a outra parte da fazenda lá, eles puseram os cavalos que eles criavam na época, que eles gostavam de criar. Bom, em 97, o Horácio já casado com a Larissa, né? Eles foram convidados pelos avós dela para passarem uns dias lá na fazenda com eles, né? E o Horácio estava de férias, achou ótimo, né? Refrescar um pouco a cabeça. E nessa época o Horácio disse que ele gostava muito dessas coisas de paranormal, tá? Filmes de terror, fatos estranhos e tudo, acontecimentos, isso era a praia dele, ele adorava essas coisas assim, de suspense e tal, né? E a Larissa, né, a esposa dele, gostava de captar ruídos, sons, vozes do além, né, coisas que naquela época estava usando muito aquele negócio de fantasma, né, captava ruídos de fantasma, essas coisas. E ela gostava muito disso, ela tinha já um gravador que sempre andava com ela e uma máquina fotográfica. Ela gostava muito de entrar em cemitérios, né, nesse museu antigo. Era esse lugar sombrios que ela sempre gostou de entrar para ver se ela captava vozes do além. Bom, aí foram os dois seguir a estrada e chegaram na fazenda do avô dela. Desculpa, gente, que hoje eu tô com uma alergia, viu? Chegaram na fazenda dos avós dela, né? E no que entrou, porque ele não conhecia a fazenda, ela já conhecia a fazenda deles. E ele não, ele nunca tinha ido lá. E na hora que entraram na fazenda, né, na propriedade, ele percebeu a casa antiga, né, e ficou vibrado, porque ele adorava essas coisas que dá um filme de terror violento, né, que é a casa antiga, sombria, caindo nos pedaços, não tem coisa melhor para um filme de terror, né. Aí ele depois, eles conversando com os avós, ficaram ali o resto do dia com os avós e foram dormir, né? Foram pro quarto à noite dormir. E ele comentou da casa com ela. Ele até pela janela do quarto ele viu a casa e só iluminada pela lua, né? E ela virou para ele e falou assim, olha, nem pensar, meu avô não gosta que entra naquela casa. Eu nunca entrei naquela casa. Aí ele estranhou, porque ela sempre foi muito curiosa. Ainda mais ela que gostava de captar ruídos, vozes do além e tal, né? E ela nunca ter curiosidade de entrar naquela casa velha, não é mesmo? E sombria, né? Aí ele estranhou aquilo e foram dormir. No dia seguinte, de manhã, na hora do café, ela ficou com aquilo na cabeça, né? E ela comentou com a avó dela. O vô, e aquela casa velha, a gente pode entrar lá? Aí ele falou assim, olha, eu não quero que entre naquela casa. Ele foi taxativo, não quero que entre naquela casa. Ela está velha, o forro pode cair e
pode até matar vocês lá, e a casa tá cheia de morcego. Não tem nada lá para vocês bisbilhotar lá dentro. Aí ficou, né? Ela olhou para ele, né, pro marido dela, e não teve jeito, porque naquela época, né, a palavra final era do avô. Todo mundo respeitava, né? Tinha que respeitar. Hoje até que não é tanto, mas naquela época era, né? Então assim, o avô dela logo em seguida falou: vocês querem andar a cavalo? E pegou os cavalos para eles poderem andar de cavalo lá e tal. Só que os dois passaram pela casa, né? E ficaram curiosos mesmo para conhecer a casa. Só um minutinho, gente. Desculpa, eu tive que dar um pause porque eu tava quase tossindo aqui, porque hoje eu tô meio com um pouco de alergia, então tá pegando muito a minha garganta. Aí eles falaram: hoje eu vou entrar. Aí ela tá assim: não vou entrar não, porque meu avô falou e não é bom. Vamos fazer o seguinte, então. Que ela já estava bem curiosa em entrar na casa também, que há anos que ela não entrava nunca entrou naquela casa. Há anos não, nunca entrou na casa, né? Aí ela falou assim: não, vamos fazer o seguinte, amanhã os meus avós vão na cidade fazer compra, a gente aproveita e entra, que aí eles não vão ficar sabendo, né? E eu aproveito, eu trago o gravador. E foi o que foi feito, né? No dia seguinte, de manhã, eles entraram na casa. Gente, na hora que eles entraram, eles perceberam que não tinha nada demais, que a casa era bem tranquila. Ela era muito empoeirada, é muito velha mesmo. Na entrada mesmo já tinha uma mesa de todo tamanho, cheia de celas de cavalo, celas velhas de cavalo em cima. Nas paredes aquele tanto de caixa de papelão em cima da outra, caixote de madeira, só coisa velha ali dentro, né? E nas paredes, jornais pregados. E aí onde tinha buraco na parede também, tinha jornal amassado, enfiado nos buracos. E ela começou a tirar aqueles jornais dos buracos e abrir para ver o jornal, né? E ela achou muito interessante, porque era jornal de 1932, de Revolução Paulista, não sei mais o que. E eles começaram a achar muito interessante aquelas manchetes de jornais, né, de jornal, né, daquela época, de 1932. E ali eles foram pegando os jornais e lendo e tal, e de repente eles escutaram um barulho. Um barulho e uma coisa arrastando no chão. Dava o barulho e percebia que tinha uma coisa arrastando, né? E eles perceberam que era em cima, no forro, que é o sótão, né? Porque na parte de cima da casa, geralmente é sótão. Na parte de baixo é porão, né? Bom, aquilo ali eles começaram a assustar, assim. Aliás, na verdade, quem mais assustou foi ele. Dizer que esfriou todo. Porque era uma coisa que, assim, parece que tinha uma pessoa arrastando, né? E aí que eles perceberam que estava arrastando, porque ela ficou só olhando e foi em direção aonde a entrada do sótão, né? Apesar que a escada abaixo que dava para chegar no sótão estava toda velha, não tinha como subir para o sótão. Aí e ela falando com ele, né? Você tá escutando? Ele falou: isso eu tô. Aí ele tá assim: será que são os morcegos? Ela tá assim: morcego não arrasta não, o morcego ele voa. Então eles estranharam muito e ficaram com medo mesmo, sabe? Principalmente ele, né? Mas, gente, diz que daí a pouco eles escutaram uma voz até tranquila, e falando assim: é você, Daniel? Aí sim, aí que acabou, porque nisso ela não estava gravando, né? Ela não conseguiu captar essa voz, e ela olhou para ele, perguntou se ele tinha escutado, e eles estranharam porque o nome Daniel é um nome muito comum, né? Na realidade. E o avô dela não tinha esse nome, Daniel. Não chamava Daniel. Aí um assustou mesmo, eles assustaram mesmo. Daí a pouco o barulho voltou de novo, a pessoa arrastando novamente. Foi aí que eles saíram da casa. Saíram da casa, mas ficaram com aquilo na cabeça, né? Correram, dizer que não estava aguentando andar muito não. Mas que eles conseguiram chegar até a casa lá,
os avós não tinham chegado ainda e ficaram. Só que eles ficaram grilados com aquilo que eles escutaram ali naquela casa e o barulho parecendo uma pessoa arrastando na parte de cima, no forro, né? Lá no sótão. Bom, à noite eles não quiseram contar, lógico, nada pro avô, né? E à noite no quarto ele virou pra ela e falou assim, muito estranho aquilo, mas é bom a gente não entrar lá mais. Aí ela tá assim, não, nós vamos entrar sim. Nós vamos entrar porque eu tô desconfiada que tem alguém morando ali em cima sem meu avô saber. Olha só o que ela foi pensar. Aí ele ficou com aquilo assim, achou aquilo meio estranho, né? Falou assim, mas será que tem gente ali, tem gente morando ali? Aí ela tá assim, eu tô desconfiada, tem sim. Nós vamos voltar lá amanhã. Aí, no dia seguinte, eles deram um jeito lá, né? E voltaram na casa de novo. Falaram com com o avô que ia andar a cavalo e acabaram entrando na casa sem ele perceber. Entraram na casa, mas a hora que eles viram, não tinha como eles subir no sótão. Porque a escada estava muito velha, mas muito velha. Aí ele pensou, né? O marido dela falou assim, não, tem uma tauba lá fora, grande, eu vou pegar, a gente monta ela aqui, coloca ela aqui para poder subir. Fazer uma rampa, né? Porque pela escada não tinha como. Aí eles colocaram, só que no que eles colocaram, eles viram que não ia conseguir mesmo só com aquela tábua. Eles tiveram que pegar uns tijolos e colocar atrás dela, né, para apoiar, para poder subirem. E foi o que eles fizeram. Bom, gente, no que eles subiram, ele subiu primeiro, né? Mas até aí, quando ele chegou para voltar lá para ver, porque ele estava achando então que era gente que estava lá dentro da casa. Então o que ele fez? Ele pegou uma pá, que era a única arma que ele encontrou para poder subir com ela. Que se fosse alguém que fosse atacar ele mandava a pá, né? Na pessoa. Aí ele subiu primeiro porque ele estava com a pá. E ela veio atrás dele, né? E subiu. Os dois subiram. Chegou lá em cima, ele achou muito estranho. Porque tava na cara que não tinha ninguém. Tava tudo empoeirado, muita poeira mesmo. Tinha uma cadeira de balanço muito velha, toda quebrada num canto. No outro canto tinha uma cama, um pedaço de uma cama com um colchão todo mofado. Então, assim, tava na cara que ali tinha muitos anos que não subia ninguém ali. E nem tampouco tinha morcego. Era só um cômodo grande, né? Porque era um sótão, né? E aí ele falou com ela, olha, não tem nada aqui. E ela também percebeu, porque ela também subiu atrás dele. Aí ela falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, eu vou ligar o gravador, vou deixar o gravador ligado aqui no topo da escada, né, da onde que eles entraram, né, da entrada, eu vou deixar o gravador ligado aqui e a gente volta amanhã para ver. Dá um jeito de voltar aqui amanhã. E foi o que eles fizeram. Eles desceram a rampa, deixaram ela no jeito lá, né? Aquela tauba que eles colocaram. E até falaram, amanhã a gente volta e retira ela também pro meu avô não ver. E desceram e saíram. E nisso, na hora que eles já estavam para sair da casa, eles escutaram o barulho de novo e uma coisa arrastando. E a voz novamente. É você, Daniel. Aí pronto, aí ela falou, vambora, porque não dá. E foram. Saíram correndo os dois. Porque eles estavam mesmo com medo. E ela começou a ficar com medo. Só que aí ela já estava ciente que ia ficar gravado, né? Tudo aquilo ali. E foram embora. Dizer que no meio do caminho ele estava tropeçando as pernas, porque ficou com medo também do avô, né? Descobrir que eles tinham entrado lá e ele não podia saber, porque era um respeito, né, muito grande ali pela pessoa, né? Então, aliás, um desrespeito se a pessoa soubesse que eles tinham entrado, né? Ia ser o caos, né? Então eles entraram, correram para casa, né? Para casa da sede mesmo, entraram, mas assim, fizeram com que não tinha acontecido nada. E o avô realmente não desconfiou. Aí à noite, né? Os dois conversando, ele virou para ela, ela virou para ele e falou assim, ó, vamos fazer o seguinte, amanhã nós acordamos 5 horas da manhã, eu levo a lanterna, porque 5 horas da manhã é escuro, principalmente em roça, né?
eu levo a lanterna e a gente pega para pegar o gravador de volta e desfazer a escada lá, porque senão meu avô vai descobrir. E foi o que eles fizeram, porque naquele dia, no dia seguinte, eles iam embora também. Eles já era o dia para eles ir embora da fazenda, né? Então eles tinham que entrar na fazenda às 5 da manhã para pegar também o gravador, ficou lá gravando. Bom, quando foi no dia seguinte, 5 horas da manhã, eles acordaram sem os avós perceberem, saíram pela porta da cozinha, deixaram encostada e foram lá. Né? No que eles entraram, gente, estava muito escuro, né? Tava meio escuro. Aí ela foi, acendeu a lanterna e até iluminou assim, viu que não tinha passos de ninguém, era só os dele, os rastros era só deles mesmo, porque às vezes fica, né, na poeira, né? E ela foi, ela ficou embaixo, iluminando para ele subir com a lanterna. Ele subiu correndo pela rampa, né, que eles fizeram de madeira, pegou o gravador e entregou para ela. Foi aí que ela percebeu que o gravador estava desligado e ela tinha deixado ele ligado. Mas tudo bem. Ela foi e falou assim, ó, vamos tirar essas tábuas daqui e vamos tirar os tijolos para o meu avô não ver. Gente, no que estava fazendo aquilo ali, eles escutaram o barulho de novo. O barulho e parecendo uma pessoa arrastando, uma coisa arrastando a pessoa. E aí eles começaram a ter medo de novo, né? De novo. Porque é sempre o mesmo barulho, né? Só que a voz não tinha voz dessa vez. Era só o barulho arrastando. E aí, na hora que eles já estavam quase saindo já da casa, né? Eles escutaram a voz. Daniel, eu vi você. Olha só, gente. Eu quase que arrepio aqui. Daniel, eu vi você. Aí a voz já parecia que estava mais forte e já na entrada mesmo do sótão. Que a voz ficou bem clara mesmo, bem alta. Daniel, eu vi você. Gente, ninguém merece. Ele disse, o Horácio disse que a espinha dele gelou toda na hora. E aí, mal ele estava conseguindo andar. Foi que eles conseguiram chegar na porta da cozinha. No que eles chegaram na porta da cozinha, né? Que isso devia ser umas 5h30, 5 e pouca da manhã. A porta abriu de uma vez, era o avô dela. E achou estranho. O que vocês estão fazendo? Essa hora acordado. Aí eles deram a desculpa, que queria ver os cavalos antes de ir embora, não sei mais o que e tal. E ela escondendo, né, o gravador. E entraram. Só que o avô não importou muito não, né? Porque esse povo mais novo gosta mesmo de ficar olhando, principalmente os animais, né? E eles foram e tentaram pôr para olhar o que tinha sido gravado, mas eles esperaram, eles falaram, não, deixa a hora que a gente for embora, a gente olha direitinho o que gravou aí, né? Bom, resumindo, eles arrumaram as malas, isso mais tarde, né? E pegaram a estrada. No meio da estrada, na ida, né, embora, ela foi e ligou. Ô, gente, apareceu falando, né? A mulher falando, que é uma. Eles sabem que é uma mulher bem velha. É você, Daniel? Eles escutaram isso gravado. Depois passou um tempão sem nada gravado. Depois passou o barulho até de um caminhão que estava passando na estrada, né? Até aí tudo bem. E depois começou um barulho de uma respiração ofegante, aquela respiração forte e arrastando, e o barulho de uma coisa arrastando, cada vez que arrastava, a respiração ficava mais forte ainda, e parecia que estava chegando perto do microfone, perto do gravador, porque quanto mais respirava, a respiração ia ficando mais forte ainda, né? Aí diz que daí a pouco ficou uns 10 segundos também sem nada, não escutava mais nem a gravação, nem a respiração e nem nada arrastando. Aí daí a pouco voltou, a gravação voltou
com uma pessoa, né, com uma senhora, uma pessoa bem mais velha, cantando uma música de niná, que pelo que ele fala, pelo que o Horácio fala, ela não reconheceu a música e nem tampouco ele. E por várias pessoas que eles mostraram essa gravação, ninguém sabe que música é aquela de niná. Vocês sabem que é uma música de niná, mas eles não conhecem a letra, eles nunca ouviram essa música de niná, né? Então, assim, ficava aquela música de niná toda a vida. Agora, o mais incrível é que ele fala o que ele viu depois, que eles escutaram depois, e o Horácio falou que isso não sai da cabeça dele mais nunca na vida dele. Ele relata esse caso, gente, o relato dele é imenso. Eu estou contando aqui tudo resumido. Mas se vocês lerem mesmo o relato desse homem, vocês arrepiam. Porque é uma coisa fora do normal. Não deu para contar tudo aqui, porque senão o vídeo vai ficar imenso. E eu não guardo tudo também, né? Eu teria que ler, porque é muito grande o relato desse rapaz, desse homem, tá? Ele relata que no final da gravação, para a música de niná, dá um tempo e depois dá aquela gargalhada mais horrorosa, mais horripilante, aquela coisa insana mesmo, sabe? Parece esses bruxos, né? Dá aquelas gargalhadas e dizer que daí a pouco só escuta a pessoa colocar o dedo com a unha grande, raspar no gravador assim até desligar o gravador. Gente, não dá. Eu vou ser sincera. Eu tive medo disso. Eu tive medo desse relato. É um relato muito grande, como eu falei. Mas não deu para contar ele todo aqui em detalhes. Mas se lerem os detalhes deles, vocês vão ver que coisa horripilante. Agora, dizer que esse final dessa gravação foi mais terrível. Que ao mesmo tempo que escutava a música de niná, uma música que eles nunca escutaram na vida deles, eles escutaram essa gargalhada, mas a gargalhada é horripilante mesmo, e a pessoa arrastando o dedo assim no gravador, desce a unha, né, faz aquele barulho, e desligando o gravador. Né? Então, assim, e aquela respiração ofegante, né? Além da gargalhada, depois que dizer que foi terrível. O final é terrível, ele não esquece mais nunca. Ele nunca esqueceu disso. E todo mundo que escuta fica horrorizado. Aí o que eles fizeram? Eles saíram, né? Eles saíram disso aí, dessa fazenda, né? Eles já, aliás, saíram, né? Eles já estavam na estrada a hora que eles escutaram, foram embora mesmo para casa e nunca contaram, né, para os avós dela o que tinha acontecido. E nunca perguntaram. É isso que assim que eu fiquei mais assim curiosa, porque eles poderiam ter perguntado ao avô dela, porque talvez o avô dela sabia o que acontecia dentro dessa casa velha, né? Ele sabia, por isso que ele não gostava que entrasse lá. Eu não acho que o avô dela não queria que entrasse lá só pelo fato de estar velha e tudo, não. Tinha morcego, essas coisas, não. Eu acho que ele também já deve ter percebido alguma coisa lá dentro, ele só não queria contar. Então, eu, no lugar deles, eu perguntaria pro avô dela. Mas é esse povo, assim, de muito, como é que fala? Muito respeito, né? Ela não queria, acho que ela não queria nunca que o avô dela soubesse que ela tinha entrado lá, mesmo ele pedindo que não era para entrar, né? Talvez foi isso, né? Eu só sei que, resumindo, o avô dela, os avós dela venderam essa fazenda, essa casa foi derrubada, não existe ela mais lá, né? Essa casa velha foi demolida, e é isso, gente. Eles mudaram de lá, também não foi por causa disso, com certeza, né? Mas essa casa velha não existe mais. Bom, era mais essa história aí que eu queria contar para vocês. Essa história realmente me pegou muito. É uma história que me deu medo mesmo, né? Muito interessante. E tem coisas, como o Horácio falou, tem coisas que acontecem, que eu sempre estou falando aqui nas minhas histórias, que ninguém vai conseguir revelar.
Ninguém, só Deus, né? Que estranho é isso. A pessoa que ficava em cima nesse sótão, ela arrastava, ela não andava. Olha só, pelo que eu deduzi, a pessoa, ela simplesmente arrastava. Ela não conseguia andar. Ela arrastava até a entrada do sótão. Gente, é incrível. Agora a voz, né? A gargalhada no final. Pior foi a gargalhada no final, né? Mas é isso aí. É mais essa história que eu queria contar para vocês. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. E se você gostou, deixa um comentário aqui abaixo do vídeo. Deixa o seu comentário aí. E não esquece de deixar o joinha aí para Rose Ruas, não? Tá? Se você tem uma história, conta para mim. Deixa no meu WhatsApp. Deixa no meu e-mail. Eu vou ter o prazer de contar ela aqui para todo mundo. Tá bom? Beijos no coração de cada um de vocês. E até o próximo vídeo. Até a próxima história. Tchau, tchau.